João no capítulo 4, versículo 3. A palavra do Senhor diz o seguinte. Ele deixou a Judéia, que está falando de Jesus, amém? Então Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez. Diga outra vez. Ele deixou a Judéia, retirando-se para a Galiléia, porque era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Eu queria que você lesse o versículo 4 comigo de novo. Vamos lá. 1, 2, 3. E assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta do meio-dia. A gente tem uma situação muito peculiar aqui. Eu não vou ler o resto do texto. Eu até vou pedir para que você leia em casa. Te dar uma lição de casa já. Para você que não conhece esse texto. Quem lê a Bíblia, que é praticante da palavra do Senhor, já sabe qual é a história que vai seguir adiante. Que é a história da famosa mulher na beira do poço. Então eu não vou contar a história aqui. Então você que não conhece a história, eu vou te pedir para que você leia em casa, até para que o Espírito Santo te ministre com mais propriedade sobre o que eu vou falar aqui hoje. O que me chamou a atenção nesse texto, e para onde o Senhor quer nos levar esta manhã, a gente começou a falar aqui da volta de Cristo, sim ou não? Sim? Nós começamos a falar da necessidade da pregação sobre o reino de Deus, sim ou não? E falar sobre a pregação do reino de Deus é falar sobre conversão, é falar sobre arrependimento, é falar sobre o reconhecer que eu não sou digno de nada. Me perdoe aí aqueles que curtem um outro tipo de evangelho, mas eu sigo um menino muito simpático no YouTube. E eu até peço que você siga ele porque ele tem ajudado tanta gente. Esse menino é lá da África. E ele é muito, muito simples. E depois que eu já tinha assistido muitos vídeos dele na sua simplicidade, apresentando a sua terra, depois de muitos vídeos mesmo, que eu fui descobrir que ele era do Senhor. E eu fiz cara de tacho, porque na minha mente eu pensei, como que eu não tinha visto antes? Que ele era o próprio Jesus da sua aldeia. E eu já gostava dele, quando eu fiquei sabendo, aí o meu coração gostou mais. Aí eu falei, agora eu não sigo mais porque eu gosto das histórias. Agora eu sigo porque eu quero ajudar esse menino a evangelizar. Mas ele não fala de Jesus nos vídeos assim. Até ele tem até um canal sobre Jesus. Mas o canal famoso dele não é de evangelização. O canal famoso dele é de assistência social. E eu estou falando dele aqui, não sei nem porquê, acho que o Espírito Santo está pedindo para eu ajudar ele na sua missão. O nome dele é José Lino. Digita lá no YouTube que você vai descobrir, José Lino.
E ele ontem estava falando algo que ele nunca fala. Ele nunca posta assim, naquele canal, ele nunca posta sobre Bíblia, sobre essas coisas. Mas ontem ele tomou um tempo do seu canal e fez um pequeno cortezinho e falou o seguinte: aqui na minha terra, Moçambique, lugar pobre, muita miséria mesmo. Ele falou: o evangelho da prosperidade aqui está destruindo a nossa terra. Porque é claro que as igrejas estão lotadas de nós africanos. Porque as pessoas são miseráveis. Então, quando prometem para elas dinheiro, coisas, carros e etc., e ficam prometendo, e essas promessas enchem o coração essas pessoas simples de uma esperança em um Jesus que pode dar coisas. E eles precisam de tudo, não é de um carro ou de uma casa, eles precisam de comer, literalmente. José Lino faz uns vídeos lá e no vídeo dele, ele coloca eles fazendo uma caça, eles procurando alguma coisa, porque um pastor amigo meu, vocês conhecem ele já veio aqui, pastor, ele já esteve aqui com a gente. Ele falou que no lugar onde ele ministra lá em Moçambique, aí se pergunta, por que eles não caçam para comer? Talvez é a sua pergunta. Por que eles não caçam para comer? Porque na verdade tudo que respira lá, tudo que anda já comeram. Então se mexeu, eles comem, porque não tem mais nem bicho. Então José Lino mostra então uma pequena caçada que eles fizeram e mostra eles assando ali no espeto alguns ratos. É claro que não é rato de esgoto, mas é rato. Rato é rato também. Para mim, rato é rato. Independente do que ele come. E quem estava falando isso e pronunciando ontem foi ele. E ele falou, então, essas pessoas que comem ratos, essas pessoas que não têm alimentos, que é o básico, né, irmão? Comer e vestir é o básico. E eles não têm nem a comida e nem a roupa. E quando eu falo eles, não é uma favela ali na esquina. É toda uma sociedade. Então quando eu chego com uma palavra dizendo, olha, vem aqui, se você servir este Deus vai te tirar disso que você está, e vai te dar isso, vai te dar aquilo outro, vai te dar isso, aquilo. Então essa promessa enche de uma esperança gigantesca para aquele... Quem é esse moço? É pela primeira vez? Desculpa, Stephanie, eu falei que não tinha trazido ninguém, ela trouxe ali um parente chegado dela ali. Vou brincar, né? Para não perder o amigo. Vocês conheceram ou não? Do lado da Stephanie ali? Eu preferia de barba. Que agora a feiura apareceu. Tô brincando, é zoeira. A Stephanie gosta? Então tá bom. Ótimo. Não precisa mais ninguém gostar. Brincadeiras à parte, ele começa a abrir o coração ontem em apenas 1 minuto, e ele diz isso, que esse evangelho de que o Jesus pode dar casa, carro, apartamento, isso, comida e blá, 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 está prejudicando a terra dele. E porque a igreja está lotada de gente, realmente, você vê as conferências e as igrejas que falam disso, estão mega lotadas. Mas o que ele falou? Ele termina o seu discurso dizendo, o problema é que eles não estão ensinando as pessoas a mudarem de vida. Não estão ensinando as pessoas a mudarem o comportamento. Não estão ensinando a mudar, abandonar o pecado. Não estão ensinando a mudar o caráter. E elas estão indo para a igreja, frequentando e dizendo Jesus é o Senhor, com a expectativa de que algum dia aquela vida vai mudar. Mas na verdade as suas vidas dentro de casa não estão mudando. E você já sabe o fim da história. Eu prego e todo ano eu tenho um seminário aqui na igreja que a gente faz, sobre prosperidade. E todo mundo que já veio aqui sabe que nesses seminários que eu falo,
acho que 10% talvez toca no que se refere a dinheiro. Porque na verdade a prosperidade vinda do céu não tem a ver com a grana. Tem a ver com a sua vida plena em Cristo. Então o que eu vou te pregar aqui hoje, irmãos, é uma inspiração para a sementeira de paz, sim. Mas talvez de uma maneira diferente do que você está acostumado. Porque o Espírito Santo quer alcançar o teu coração. Me perdoa te dizer isso, mas o ano passado foi um fiasco. Eu digo fiasco não pelos que aceitaram Jesus, porque graças a Deus os que tinham que aceitar, para aqueles que fizeram o trabalho, foi feito e pessoas aceitaram Jesus. Muitos que foram frutos da sementeira de paz estão na nossa igreja hoje, se libertaram no encontro de alívio e estão aqui hoje. Mas foram poucos no que se refere à quantidade de pessoas que poderiam ter evangelizado e simplesmente disseram: dessa vez eu não vou, dessa vez eu não faço, dessa vez eu vou deixar quieto, neste momento eu não estou pronto para isso. Ou seja lá qual for a justificativa que foi dada para dizer eu não vou fazer. Não fizeram. E porque não fizeram, algumas coisas terríveis eu já te contei aqui, né? Que foi que culminou como a lei da ação e da reação. A reação foi no próprio altar. Nós tivemos uma ação contrária. Essa ação contrária teve uma reação nos nossos ministérios. Por quê? Porque nós estávamos combatendo o reino de Deus. Para você que já doeu aqui, quando eu disse hoje é o primeiro dia da sementeira de paz, e já te trouxe um ranço, do tipo, lá vem eles, vão começar tudo de novo. O pastor vai encher o saco falando disso o mês inteiro. Me perdoe, você que sentiu isso, você está totalmente longe do amor de Deus, mas longe a léguas de distâncias. E eu oro pela tua vida, para que o Espírito Santo esse mês te aproxime do amor de Deus. Porque se te trouxe ranço quando eu anunciei que hoje seria o primeiro dia, e eu nem disse que era o dia do evangelismo, eu disse que era o dia da inspiração. Ou seja, é um dia de bate-papo com Jesus, para Jesus te provar. Olha só, dá até ruim dizer isso, porque Jesus nessa igreja não precisava provar nada para ninguém sobre, porque nós já entendemos muito bem, pelo menos era para se entender, sim ou não? Mas infelizmente, porque não entendemos, o Espírito Santo tem que vir e renovar a nossa mente, e graças a Deus, pela misericórdia do Espírito Santo, porque mais uma vez esse ano, Ele está tendo misericórdia da gente, para renovar o nosso entendimento. E se por acaso tem essa falta de amor dentro de mim, eu quero profetizar que em nome de Jesus vai ser arrancada, até a data de início da sementeira de paz. Levante as suas mãos, e eu quero fazer uma declaração de fé sobre a tua vida. Se existe em nome de Jesus a falta de amor, porque não é outra coisa, tá, gente? Talvez o diabo te coloque outras justificativas, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, porque eu estou estudando, por causa disso, por causa do meu marido, por causa da minha mulher, por causa do meu filho pequeno, porque a minha mulher acabou de ganhar neném, porque a minha mulher está grávida, porque não sei o quê. Então, qualquer uma dessas justificativas, né, é mentira do diabo. Porque até aquele, eu digo porque eu fiz isso, até aquele que está no leito de cama, do lado do hospital, eu consegui evangelizar o homem, já te contei o testemunho aqui, deitado, sem respiração, eu consegui evangelizar a pessoa que estava do meu lado, na minha cama, com uma cortina dividindo nós dois, era só a minha voz e o ouvido dele, e a minha voz: perdoa o seu pai, eu vou te ajudar a orar. Repete comigo. E do outro lado da cortina ele dizia: eu perdoo. E ele: eu perdoo o meu pai. Eu perdoo. E ele: eu perdoo também. E ali eu pude levar esse homem a aceitar Jesus. Então não venha você usar qualquer justificativa para dizer: eu não posso evangelizar este ano.
Há um clamor. Há um clamor da criação. Os animais estão sofrendo por causa da gente. As plantas, os peixes, eles estão sofrendo por causa do pecado do homem. O homem, o gênero homem, da raça humana. A palavra do Senhor diz que toda a criação, toda a criação, homens, animais, aves, peixes, a terra geme com uma expectativa que os filhos de Deus se manifestem nesta terra. Porque se os filhos de Deus se manifestarem, as coisas vão mudar. Aonde o Filho de Deus se manifesta, a região muda, a cidade muda, a rua muda. Aonde tem um Filho de Deus legítimo que se manifesta, as leis mudam. Eu sigo pessoas importantes no Instagram, mas como eu fico triste com alguns pastores famosos, que ainda acham que o Brasil vai mudar se eu postar um monte de coisa contra esse governo que está presente. Se eu começar a postar sobre mentiras, sobre fake news, se eu começar a postar no meu Instagram um monte de coisa, com essas coisas eu vou apresentar a mentira de Satanás, e aí eles vão ver que esse governo é maligno, e na próxima eleição, então nós vamos ganhar. Como eu fico triste com esses pastores que ainda pensam assim. E gastam o seu divino tempo numa rede social que vai fechar daqui a pouco para os pastores. Repito, a rede social vai fechar daqui a pouco para os cristãos. E o tempinho que resta nas redes, eles estão gastando para provar que o governo não presta. Irmãos, nós já sabemos. E detalhe, não precisa nem saber. Se eu aceitar Jesus de verdade, se eu ler a Bíblia, se eu ensinar a palavra legítima, se eu mostrar o que é Bíblia, o que Jesus quer, o amor de Deus, se eles conhecerem o amor verdadeiro, legítimo, a Bíblia original, porque eles estão inventando umas Bíblias mentirosas aí, mas se eu mostrar a Bíblia original, sozinho, não precisa eu falar contra ninguém, sozinho as pessoas vão saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem estão entendendo? Se eu mostrar a luz, eles vão saber onde estão as trevas. Mas pastor, um monte de crente votou ao contrário, porque eles não tinham a luz. Eles tinham o que o Juscelino falou, que está estragando a terra dele. Eles tinham um Jesus que dá casa, que dá apartamento, um Jesus que dá carro, um Jesus que faz casar. E na hora de escolher um governo, não sabia escolher, porque dentro dele só tinha trevas, trevas de consumismo, treva de coisas, trevas do que o mundo pode, com o dinheiro pode comprar, mas a luz de Jesus, que é o amor por vidas, não habitava dentro desses corações. E por isso as pessoas não sabem que o comunismo é contra o reino de Deus, é contra a pregação da conversão legítima. E aí é claro que eu vou escolher o que eu achar que é melhor para minhas coisas. Vocês estão aqui? Este é o tempo da terra dos filhos de Deus se manifestarem. E se você não se manifestar, eu vou dizer o que você não possui. Você não possui 1 João 3:16. Porque no João 3:16, o João 3:16, Jesus fez o que tinha para fazer. Ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho.
E Jesus veio e morreu por nós. Trouxe o reino de Deus para nós. Jesus fez o que tinha para fazer. Através do quê? Amor. Diga amor. Olha a palavra, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. E Jesus fez o que tinha para fazer. E no primeiro livro de João, João 3,16, primeira carta. Joga no telão, primeira carta de João 3,16. Diz o seguinte: nós conhecemos o quê? Nós conhecemos o quê? E como é que nós conhecemos que Cristo deu a sua vida? Nós conhecemos através do amor de Cristo. Sim ou não? Portanto, aí ele diz, portanto nós também temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Deixa na tela. Então significa que se você tem agora uma oportunidade de dar a sua vida a alguém, salvando alguém, levando o reino de Deus para alguém, e você não faz isso, o que você não tem? Responde aí, o que você acha que você não tem? Quando você não faz, o que nós não temos? Irmãos, quando nós não fazemos, o que nós não temos? Você vê que é difícil você desengasgar isso, sabe por quê? Porque isso reflete a atuação demoníaca na sua mente. E eu aqui estou lutando contra demônios que estão na sua cabeça. E que te colocaram dentro da sua mente uma pancada de justificativas que não é as justificativas legítimas. Porque não há justificativa legítima para não se pregar o evangelho. Não existe uma, eu quero que você me apresente. Ah, tem, perdão, tem uma justificativa legítima. E olha, eu nem sei se é legítima, tá? Porque sabe Deus, se não pregou ali, e eu só vou saber quando eu for para a glória também. Mas vou falar de uma justificativa legítima. Seria o meu pai evangelista, que não podia nem piscar e nem mexer os olhos, no leito de hospital. E alguém poderia dizer, sim, agora sim, né? Não dá para fazer evangelismo se não pode falar e não pode piscar nem o olho, não dá para evangelizar. Será que não? Será? Porque o meu pai, quando ele orava pelas madrugadas, segundo testemunhos da minha mãe, da minha irmã, ele tinha como é que chama? Um pijama azul. Um azul, não é nem tão claro e nem tão escuro. E por algumas vezes, não foi uma única vez, ele terminava suas orações, ia para o banheiro. E quando ele se levantava, o pijama dele estava fluorescente, aceso. Como que eu posso te dizer que meu pai não evangelizou no hospital e eu não estava lá 24 horas? Como que eu posso dizer que mesmo em silêncio alguém não aceitou Jesus? Através da luz que habitava dentro dele. Mas se você quer usar como desculpa, então talvez, alguém que não pode falar ou se mexer não poderia evangelizar. Porque a partir do momento que você mexe um dedinho já dá para fazer alguma coisa. Vocês estão aqui? E a terra está clamando, com expectativa, para que os filhos de Deus se manifestem. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu amo o culto de celebração. Eu gosto mesmo de louvar, vocês sabem que eu gosto de tocar, de cantar, eu gosto desse ambiente, eu gosto de cumprimentar os irmãos aí fora, eu gosto de tudo que refere a isso. Mas eu vou te falar, se reino de Deus é isso aqui, só isso aqui, perdão, isso aqui é uma parte, mas se for só isso aqui, é uma coisa muito chata. Porque não há prazer maior. E eu falava isso em algum lugar essa semana, em alguma mesa, não lembro. Acho que foi sexta-feira na mesa que estávamos sentados com alguém. Não lembro quem. Que o maior prazer de um cristão é quando você olha para o lado e fala, aquele ali está vivo porque eu
Eu preguei para ele, e olha só que benção que ele está hoje, ele está melhor do que eu. Está melhor do que eu. Olha só o casamento deles, eles iam divorciar. Olha lá, estão casados, tiveram mais um filho depois e estão bem para chuchu. Olha só. Não há algo tão sublime e tão prazeroso para a vida de alguém em saber que você contribuiu para ajudar alguém, para fazer o bem, levando salvação para uma família, para uma casa, para uma pessoa. Vocês estão aqui? Então levante as suas mãos. Eu quero profetizar que eu ainda não fiz isso. Quero declarar em nome. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Levante, levante, levante. Quero declarar em nome de Jesus que no decorrer desses dias de inspiração, o Espírito Santo vai colocar no seu coração um amor tão profundo. Quero declarar que nesses dias, nesse mês, você vai sentir um amor por vidas que faz tempo que você não sente. Você vai sentir uma preocupação por pessoas que faz tempo que você não sente. Você vai sentir uma dor por alguém que faz tempo que você não sentiu, ou melhor, que você nunca sentiu. Você vai sentir o peso que aquela pessoa está carregando, e você vai sentir nas costas esse peso, e você vai desejar a salvação dela, porque você vai sentir a dor dela, e vai querer que essa dor passe rápido, e você vai falar, como você já sabe, você vai dizer assim, não tem outro jeito se não for Jesus, e você vai querer levar Jesus para essa pessoa. Eu te abençoo, e eu declaro em nome de Jesus, que esse ano o diabo não vai mentir na sua mente, o diabo não vai esfregar na sua cara, tá vendo? Você não saiu, tá vendo? Você não fez, tá vendo? Você deveria, mas esse ano vai ser ao contrário. Esse ano você vai usar todas as suas forças, a que você tem e a que você não tem, você vai usar para salvar mais um, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, e esse ano será a maior evangelização que essa igreja já teve aqui. A igreja Fonte de Alívio será o maior ano de evangelismo que já tivemos em todos os anos. Aleluia. Pastor, e o texto que você estava lendo? Vou falar dele agora. E por que é importante? E assim que eu falar o texto, eu vou falar o propósito do ano 2024. Talvez você não ouviu ainda. Claro, dentro desse tema aqui, óbvio, dentro do tema construir no reino de Deus. A gente tem um Jesus aqui que está fazendo a parte dele na terra, amém? Se você ler o versículo anterior, está dizendo que os fariseus ficaram sabendo, os fariseus são aqueles crentães, que achavam que eram os dominadores da religião, do templo, eram os dominadores do culto, da celebração, né? Eles não eram os ímpios não, eles eram os caras, eles tinham piedade, mas eram os caras da igreja. Estava dentro da igreja, mas o coração estava fora, fazendo tudo errado. Então toda vez que Jesus fazia um movimento do verdadeiro reino de Deus, essa igreja religiosa também se movimentava para calar a boca de Jesus. Algumas palavras que eu disse aqui, não se engane, se tivesse alguma liderança aí brasileira aqui, com certeza ia me dar um cala-boca no YouTube. Quem é esse pastor que vem falar disso, disso e daquilo? Está falando besteira. Iam me, como diz a palavra aí, cancelar, né? Iam me cancelar. Os fariseus estavam querendo cancelar Jesus, na linguagem de hoje. Algumas palavras que eu disse aqui, com certeza eu ia garantir bastante cancelamento no YouTube ou no Instagram, dessas que eu te disse aqui hoje. E cancelamento não é do pessoal do mundo, cancelamento dos próprios crentes. Então eles ficaram sabendo que Jesus estava batizando também como João Batista batizava, mas na verdade não era Jesus que batizava, quem batizava eram os discípulos de Jesus. Jesus apenas consentia no batismo nas águas, mas quem batizava eram os discípulos dele. Mas os fariseus estavam mordidos com aquilo. Por que eles estavam mordidos? Porque o batismo era para arrependimento de pecados. O batismo era para arrependimento de pecados. Então quem era Jesus para ficar falando de arrependimento? Quem era Jesus para batizar? Já tinham matado João Batista, queridos. Quem era Jesus? Ou melhor, eu não sei se eu tinha morrido ainda nesse texto ainda, me perdoe. Não lembro se ele já tinha morrido. Mas uma coisa era fato. O pessoal não gostava de João Batista. O
Tanto é que ele terminou morto porque falou. Jesus mais uma vez é perseguido pelos fariseus, e nessa perseguição ainda não era tempo dele morrer, ele sabia disso, e mais uma vez ele teve que se retirar de onde ele estava. A palavra do Senhor diz que mais uma vez ele decidiu ir para a Galileia. Está dizendo mais uma vez porque ele já tinha ido para lá umas 2 vezes, no mínimo. 2 vezes ele já tinha passado por lá, e essa aqui eu acho que era a 3ª vez, se não me engano, que ele estava indo para a Galileia. Mas só que olha que coisa interessante. Ele tinha que ir para lá continuar o ministério, porém, olha esse versículo aqui, ó. Versículo 4. Era necessário passar pela região de Samaria. Na verdade, não era. Porque quando a gente fala que era necessário, dá a impressão que era o único caminho, não é verdade? Não era o único caminho. Mesmo porque os judeus nem gostavam de se misturar com os samaritanos. Samaritano, para quem não sabe, é um povo judeu mestiço, né? Eles se misturaram com outras nações, com outros povos, outras religiões, e eles eram um povo mestiço. Por isso que os judeus eram arredios com eles, porque os judeus, em certo sentido, eles eram cheios de querer ser, né? Na verdade eles eram, né? Os filhos de Abraão, mas aquilo era uma certa soberba para eles. Tanto é que quando Jesus veio, ele falou o seguinte, ó: ele veio para os seus, e os seus não o aceitaram, e por isso ele se doou aos gentios. Então o reino de Deus foi aberto para nós, porque os judeus deram um passo para trás, disseram: nós não queremos, esse aí não é o Messias, e nós não queremos saber, e ponto. Então agora o reino de Deus foi aberto a todos nós, aleluia, glória. Mas os judeus, praticando a sua religião, e claro, estava correto isso, porque o próprio Deus disse para eles não se misturarem com outros povos, isso é uma lei de Moisés, né? Deus falou isso para Moisés, falou para Josué, Deus já tinha falado: não se misture. Mas a questão aqui não é que os samaritanos se misturaram, então eles eram maiores pecadores. Na verdade, o povo que está do lado de cá, que não era samaritano, também cometia trocentos pecados. Mas muitos pecados. E eles achavam que os samaritanos eram menor que eles, ou seja, mais pecadores ainda. É como se fosse eu dentro da igreja, fazendo um monte de pecado e querendo julgar os outros que estão pecando também. Então, conclusão, para resumir a história: os samaritanos ficaram como a escória da sociedade judaica. E a Samaria aqui ficava no caminho, ou melhor, era um dos caminhos. Vocês estão aqui ainda? Gente, não dorme não, o seu irmão do lado está dormindo, acorda ele, fala para ele que Jesus está aqui, não está nos seus sonhos. Mas quando eu falei para você que Jesus tinha outra opção de caminho, mas por que a Bíblia fala assim, era necessário? A necessidade aqui eram 2, irmãos. Necessidade número 1, Jesus estava querendo fazer o ministério dele acontecer, e passar por Samaria, e aí encurtar o caminho, pelo menos 3, se eu não me engano, uns 3 quilômetros a menos, pelo menos 3 quilômetros, e 3 quilômetros a pé é um chãozinho, não é? Ó? Sim ou não? 3 quilômetros a pé é uma caminhadinha boa, acho que dá daqui mais ou menos, aonde? Rio Bonito, mais ou menos? Não chega lá tudo não. Terminal Grajaú, mais ou menos. Caminhadinha boa, né? E se for no sol de 40 graus? Pedra, deserto, 3 quilômetros faz uma diferença, não faz? Pois é, então o motivo físico, encurtar o caminho 3 quilômetros. Mas o motivo não era só físico. O motivo era ordem de Deus. Primeiro, se Jesus não tivesse seguido a ordem do Espírito Santo, Jesus não teria feito esse caminho, e nós não estaríamos aqui hoje contando essa história para você. E mais uma coisa, se Jesus não tivesse feito esse caminho e ouvido a voz do Espírito Santo, a mensagem de hoje que eu vou te pregar daqui a pouco, ela não seria pregada nos dias atuais, pelo menos não com esse contexto. Então era necessário Jesus construir essa história, Deus achou necessário, e agora eu vou dizer por que foi necessário. Porque se tinha que construir uma história a respeito do reino de Deus. Repete essa frase comigo, não é para ninguém não, é só para você mesmo, repete comigo. Diga: a construção do reino de Deus, ela sempre começa com a atitude de uma pessoa.
Eu vou te falar o inverso disso. Posso te falar o inverso disso? O inverso. Atitude negativa de uma pessoa. Quem aqui já participou de um evento, ou um culto, ou uma reunião da sua célula, ou do seu grupo de setor, ou daqui da igreja mesmo, ou de alguma coisa que você participou aí, que alguém disse assim: eu não vou não, porque vai ter mais gente lá. Aí o outro disse: eu não vou não, porque eu sei que vai ter mais gente lá, nem vão sentir a minha falta. Eu também não vou, porque não vai ter mais gente. E aí quando chegou-se a determinada situação, o evento, a reunião, chegou lá, não tinha ninguém. Quem já viu isso aqui? Quem já viu isso acontecer? Quem nunca viu, levanta a mão, isso acontecer. Quem já viu? Quem nunca viu? Quem tem olho? Mas é assim ou não é, gente? O cara fala: eu não vou, e o outro também eu não vou, porque vai ter mais gente. Eu também não vou, porque eles não precisam de mim lá. Eu não vou, porque não vai fazer diferença. Eu não vou, porque vai dar tudo certo lá, eles vão conseguir fazer sem mim. Eu não vou. E aí quando chega aqui para varrer a igreja, quantas pessoas tem? 2 pessoas para varrer isso aqui tudinho. E limpar banheiro e tantas coisas. Por quê? Porque eu não vou, porque vai ter mais gente. Eu não vou, porque vai ter mais gente. Então aqui eu estou falando o inverso, tá? O inverso do que seria o bom. Agora, se uma pessoa, independente das outras, olha para mim, disser assim: eu vou, eu pego essa responsabilidade para mim, eu vou. Aí o outro também diz: não estou nem aí quem vai estar lá, mesmo que não tiver ninguém, mas eu vou assim mesmo. Aí o outro diz: eu acho que não vai ter ninguém, mas eu quero ir, e se não tiver ninguém, eu faço sozinho. Aí o outro: eu vou também, porque... E 100 pessoas disserem a mesma coisa, quantas pessoas vão ter lá? Quantas pessoas vão ter lá? Esse é o que Jesus quer falar nessa mensagem. Diga comigo: o valor da atitude para um. Eu não vou falar atitude de um, vou falar para um. Porque Jesus estava fazendo o ministério dele, pregando o reino de Deus, no meio de todas as suas tarefas, batizando gente. Ele estava ou não estava batizando? Versículo anterior, irmãos. Só você ler o versículo anterior. Ele estava batizando, estava rolando as coisas. Mas ele teve que sair de lá e poderia ter feito, e fez muitas coisas onde ele chegou lá depois. A questão é: ele parou tudo, ouviu o Espírito Santo dizer: é necessário que você passe pela Samaria. E aí no que ele está passando pela Samaria, ouvindo o Espírito Santo, pela necessidade que talvez o próprio Jesus não sabia ainda exatamente qual era, ele descobriu quando ele estava chegando lá perto, ou talvez ele já sabia, né, que ele era Jesus, então talvez ele foi revelado pelo Espírito Santo, a gente só descobriu depois, mas ele sabia de uma necessidade. E ele, quando ele estava indo para o caminho de Samaria, ele passa por uma cidade samaritana chamada Sicar. A cidade de Sicar, no hebraico, significa, sabe o quê? Falsidade. A cidade de Sicar, no grego, significa, sabe o quê? Bêbado. Então a gente tem uma cidade aqui, é claro que é um debate entre os teólogos se Sicar era Siquém, mas muitos acreditam que Siquém era Sicar. E Siquém, para quem não sabe também, eu vou te relatar a história, não completa, mas foi uma cidade, foi um local, uma região, onde o Jacó habitou. E ele comprou esse lugar, inclusive foi o lugar depois onde ele construiu o poço ali perto. Mas a questão que aconteceu naquela região de Siquém, ou Sicar, foi que a filha do Jacó foi estuprada, nessa região. Então já havia um principado de prostituição, por causa de um estupro que aconteceu naquela região. E fora o estupro que aconteceu, depois o Jacó quis resolver essa situação, fazendo aliança com quem estuprou, fazendo aliança com outro povo diferente. Para quê? Para diminuir os ânimos da terra, para não haver guerra, porque se eu fosse defender a filha, o couro ia comer ali. Então o Jacó decide o quê? Não, vamos casar esses meninos e vai dar tudo certo. E aí ele fez aliança. 2 irmãos não gostaram,
E porque 2 irmãos não gostaram, foram lá e mataram todos os homens, todos da cidade. Mataram tudo, homens, mulheres também. Acho que foi só os homens, né? Mataram todos os homens, todos. Saquearam toda a cidade. Assim que o pai tinha acabado de fazer uma aliança. Presta atenção, irmão. Eu estou te contando. Vocês estão aí atrás? Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão aí atrás? Eu estou contando o histórico do lugar aonde Deus disse para Jesus, o Espírito Santo disse para Jesus, que era necessário que ele pisasse naquela terra. Numa terra chamada o quê? Falsidade. Numa terra chamada bêbado. E numa terra onde houve derramamento de sangue de estupro e derramamento de sangue de assassinato em massa. Genocídio. Todo aquele sangue foi derramado ali, de toda a sujeira que você possa imaginar. E ali naquela região, já bastasse tudo isso de ruim que aconteceu, ainda é a região onde cresce as famílias daqueles que viriam ser chamados samaritanos, pessoas desprezadas pelos judeus, ou seja, um espírito de rejeição. Então vamos lá comigo, vamos tentar contar. É porque eu não fiz uma lista aqui, mas vamos tentar fazer a lista comigo, ó. Falsidade, diga falsidade. Bêbado é vício, diga falsidade. Vícios, estupros, suicídio, homicídio. Tudo isso estava pairando sobre aquela cidade. E diga comigo, rejeição. Eu fiz uma lista pequena aqui, tá? Podíamos colocar outras coisas. E de repente a palavra do Senhor diz que Jesus teve que parar lá. Era necessário que ele passasse por lá. E Jesus passou. E a palavra do Senhor, olha para mim, diz o quê? Que quando ele chega naquele lugar, em Sicar, que era uma cidade de Samaria, então ele vai ter encontro com a famosa mulher do poço. E ele vai ter encontro com ele foi ter encontro com uma vida. Diga, Jesus foi se encontrar com uma pessoa. Há quantos milhares de anos essa cidade vem debaixo dessa maldição? Eu não estudei sobre isso, mas foram alguns milhares. Mais de 2.000 anos, Daniel, mais ou menos? Cerca de 2.000 anos. Aquele território, aquele chão, vamos dizer assim. Olha para mim, não perde nada. Aquele chão, durante 2.000 anos estava banhado de sangue, de vícios, de rejeição, de prostituição, porque estupro é prostituição, sim ou não? De prostituição, manchado de rejeição, manchado de discórdia, manchado de raiva, de ódios, há quase 2.000 anos. E de repente a purificação tem que chegar, porque Jesus veio para salvar e curar o perdido. Então Jesus veio para todos, inclusive para os samaritanos. E só que aí fala, então beleza, Jesus, vai lá, o Senhor não fez o sermão do monte lá em Jerusalém, faz um sermão aqui para os samaritanos. Jesus, o Senhor pregou para 5.000 pessoas lá em Jerusalém, o Senhor distribuiu pão, lembra disso, irmãos? 5 pães e 2 peixinhos, quantos lembram? Para quase mais de 12.000 pessoas. Jesus, faz uma pregação dessa em Samaria, reúne todos os samaritanos e faz uma pregação dessa, dá 5.000 pães, distribui pão também para 5.000 samaritanos, distribui peixe também para mais de 12.000 pessoas, e aí sim, se o Senhor fizer esse milagre gigantesco, aí os samaritanos vão crer no Senhor, e a purificação dessa terra virá, depois que eles acreditarem em Jesus. E aí Jesus fala, sim, filho, nós podemos fazer evangelismo em massa, eu sei fazer, né? Jesus dizendo, eu sei fazer evangelismo em massa. O Espírito Santo, eu sei fazer. Mas do mesmo jeito que eu faço evangelismo em massa, eu também me preocupo com cada indivíduo. Cada indivíduo para Jesus é único. E deixa eu te contar uma história. Ou melhor, a história já foi contada. A mulher estava na beira do poço. E para resumir a história, uma mulher pecadora, que já estava indo para o 6º marido, acho que é sexto marido não, 6º homem.
Que falou: você já teve 5, esse que está com você nem é seu, é dos outros. A mulher estava em adultério. E de repente ele vai encontrar com essa mulher, filha de samaritano, rejeitada, porque ela era adúltera, rejeitada pelas mulheres. Aí, mulherada ao lado aí, as mulheres ao lado lá dos samaritanos não queriam nem passar perto dessa mulher, porque as mulheres pegavam água de manhã, essa mulher estava buscando água meio-dia. Por que ela estava buscando meio-dia? Porque as fofoqueiras de plantão estavam de manhã lá, e ficava, ela não podia estar perto das outras, e ela foi buscar água sozinha, em prostituição. O marido não era dela, mulher sofrida, rejeitada pelas vizinhanças, cheia de problemas. Talvez ela já tinha até desistido de viver. Para quem gosta aí do filme The Chosen, foi uma das cenas que mais me impactou, foi essa cena da mulher, uma das mais importantes para mim. Teve várias cenas legais, mas essa da mulher do poço, para mim foi muito importante. Vocês estão aqui ainda? Eu já estou terminando. Mas Jesus entendeu que era necessário ele passar por ali. Jesus olhou para uma pessoa. O final da história você já conhece. Jesus esteve com essa mulher, Jesus conversou com ela, Jesus curou ela, Jesus apresentou como profeta para ela. Ela creu em Jesus como o Messias que haveria de vir. A cura veio para a vida daquela mulher instantânea. Repito, veio para dentro daquela mulher uma cura instantânea. E Jesus, o Rei do Universo, que desceu para a terra para fazer uma grande obra gigantesca, ele parou tudo para cuidar e para evangelizar um. Fala para o irmão que está do seu lado: acha alguém aí, pelo amor de Deus. Ou melhor, vira para alguém que não está do seu lado. Procura alguém que não está do seu lado aí. Deve estar atrás, na frente, mas não está do seu lado. E fala para ele: você não deve ter uma tarefa ou ser tão ocupado quanto Jesus era para parar tudo para cuidar de um. Diga: se Jesus era tão ocupado, ele tinha a responsabilidade de carregar o mundo literalmente nas costas, mas ele parou tudo por causa de um. Pergunta para a pessoa aí: você é melhor que Jesus? Para dizer eu não tenho tempo? Ou para dizer eu não posso? Porque a minha agenda está cheia? Diga: quem é você? Na fila do pão. Que cara é essa, Kézia? Faz cara de aniversário. A Kézia está de aniversário hoje, irmão. Faz cara de festa aí, menina. Está com a cara ali cansada, está passando mal? A gente ora depois. Amém. Vocês estão aqui, amados? Quantos entenderam o que a palavra quer dizer com a gente? Quantos entenderam? Ou melhor, quantos estão entendendo? Então fica de pé em nome de Jesus. Só que veja bem, olha para mim agora, para me encerrar com você de pé. Quando você para tudo, Everson, tudo, por causa de uma pessoa, você não tem ideia do que essa única pessoa pode impactar o mundo. Eu vi uma história um dia sobre um homem que evangelizou um outro homem. Eu não sei contar a história, me perdoe. Mas parece-me que a única pessoa mais importante, ou talvez a única, não sei, ou as poucas pessoas que ele conseguiu evangelizar, foi uma única pessoa. Só que essa única pessoa que ele evangelizou, depois evangelizou mais de 100 milhões de pessoas.
E o nome dessa pessoa que esse homem ganhou era chamado de Billy Graham. Deixa eu ler para você o versículo 39. Muitos samaritanos. Quantos samaritanos, irmãos? Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Porque ela tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus e pediram-lhe, os samaritanos que começaram a pedir que ele permanecesse com eles, e Jesus ficou ali apenas 2 dias, muitos outros ainda acreditaram nele. Por causa do quê? Por causa da palavra de Jesus. Mas eles diziam para a mulher o seguinte: agora não é mais por causa de você que falou que nós acreditamos, mas porque nós mesmos ouvimos e nós mesmos sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então preste atenção. Uma vida que nós ganharmos para Jesus pode impactar todo o nosso bairro. Uma vida pode impactar toda a nossa cidade. Uma vida que você se dedicar por ela e trazer ela para ela ficar, tá, gente? Porque a palavra do Senhor diz que é frutos que permanecem. Porque tem gente que ganha gente aí e não faz com que a pessoa permaneça. Mas aquela mulher permaneceu. E porque ela permaneceu, toda uma cidade foi impactada e começaram a ser curados. Sabe aqueles rejeitados? Curados. Sabe aqueles adúlteros? Curados. Sabe os homicidas? Curados. Sabe aqueles que adoravam outros deuses? Porque o samaritano adorava outros deuses. Agora estão adorando só Jesus, só o Deus de Israel. Sabe qual é o poder disso? O poder de preocupar-se só com um. Nem lembro qual foi o tema que eu dei. Qual o tema que eu dei? Quem lembra do tema? O valor da atitude para um. O valor da atitude para um. E o valor dessa atitude de Jesus, de ouvir a voz do Espírito Santo e parar em Sicar, culminou na salvação de quase toda uma vila, de quase toda uma cidade. E por isso, antes de nós orarmos, ou melhor, vamos orar primeiro, depois eu te conto o desafio para esse ano aqui. Então, em nome de Jesus, aqueles que querem, mas somente a quem já quer, se não é hoje, não faça por moção, mas aqueles que já entenderam a necessidade. Se já entendeu hoje, não vai esperar o mês inteiro para ouvir outras pregações, mas já entendeu hoje e quer ter um amor tão grande quanto o amor de Jesus teve por essa mulher do poço. Eu quero que você, assim como Jesus foi até Sicar, eu quero que você venha até esse altar.